Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Boa noite a todos, a você que também está nos assistindo a partir de agora, que está acompanhando a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero começar com uma pequena oração para que nós possamos atrair a presença de Deus para o ambiente em que nós estamos agora, para a sua casa, para o seu lar. Então, curva sua cabeça e vamos orar para pedir que Deus esteja conosco a partir de agora. Amém? Senhor Jesus, eu quero, meu Pai, declarar que a partir desse momento todas as pessoas estão voltadas ao que o Senhor quer trazer para nós essa noite, ao que o Senhor trará para nós essa noite. Nós estamos, meu Pai, lançando mão de tudo aquilo que possa nos desviar da Tua vontade, nos desviar daquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações e abrimos mão, Papai, daquilo que tem nos afastado do Teu caminho, da Tua vontade. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que a Tua presença esteja comigo nesse momento e com cada uma das pessoas que estão nos assistindo a partir de agora. O Senhor tenha a liberdade, meu Pai, de fazer o que for necessário para que nós possamos ter o verdadeiro entendimento e a compreensão daquilo que o Senhor trará aos nossos corações a partir de agora. O Senhor é livre, meu Pai, e nós temos o prazer e a honra da Tua presença nesse lugar. Que seja feita a Tua vontade sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia a partir de agora, abrir o livro ou através do seu celular, né, para que você abra em Mateus. A nossa leitura vai ser em Mateus hoje, Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. E para você que já abriu Mateus 13, 24 ao 30, me acompanha na leitura. Para você que não abriu ainda, somente ouça e anote, que é muito importante você anotar os capítulos e versículos que nós vamos ler hoje, essa noite. Amém? Mateus 13, do 24 ao 30, diz o seguinte: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Até aqui, versículo 30. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa noite esses versículos que nós lemos. E é tremendo, eu gosto sempre de compartilhar também com vocês a maneira com que eu tenho feito. Eu peço sempre a Deus e fico orando, lendo a Bíblia, pedindo que Deus me mostre e revele no meu coração o que eu preciso, o que Ele gostaria, na verdade, que fosse falado e que eu trouxesse para a igreja. E eu, lendo, recebi um vídeo curto, um vídeo com poucos segundos, mas esse vídeo veio de encontro àquilo que eu gostaria de transmitir e veio a confirmação de Deus exatamente para isso, para o que eu quero trazer para vocês essa noite, através do que Deus colocou no meu coração. Amém? Os primeiros versículos eu quero compartilhar com vocês a partir de agora e eu quero reforçá-los. 24 e 25, lê novamente. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e se foi. 24 e 25. A partir disso, somente isso, na verdade. E esses dois versículos dizem muitas coisas. A primeira delas é: semear boas sementes não bastam. Não é suficiente. Semear boas sementes não é só isso de que você e eu precisamos. Quantas pessoas têm a visão errada, têm uma visão errônea, equivocada na verdade, de que fizeram o bem
e acreditam que por fazerem o bem, elas estão aptas a colherem os frutos daquilo que elas fizeram, colher a plenitude daquilo que elas esperam receber, que são, na verdade, as bênçãos e as promessas de Deus. É preciso plantar, eu quero confirmar isso, claro que é preciso plantar. Não quero dizer para você que você não tem que plantar. É preciso plantar, é necessário, e é necessário você plantar carinho, você plantar a bondade, o amor, semear coisas boas. Mas também é preciso cuidar daquilo que foi plantado, cuidar daquilo que foi semeado. Isso é importantíssimo. E cuidar significa vigiar o plantio. Vigiar o plantio é não permitir que o inimigo venha enquanto você dorme. Não permitir que o inimigo venha enquanto você relaxa. Não permitir que o inimigo venha enquanto você baixa a guarda. Por acreditar que só plantar é o suficiente. Por acreditar que se você fez algumas coisas boas, então o resultado dessas coisas que você fez virá somente por você ter feito essas coisas. Vigiar é não deixar a abertura, não dar espaço para que ninguém venha plantar nada diferente daquilo que você plantou, nada diferente daquilo que você semeou. Eu tenho certeza que você, como eu, nós, quando plantamos alguma coisa, nós não queremos colher uma surpresa diferente daquilo que nós plantamos. Nós plantamos algo e nós queremos colher daquilo que nós plantamos, nada de surpresa. Eu tenho certeza disso. E é por isso que é necessário cada vez mais nós vigiarmos. Tem uma outra passagem também em Mateus, só para você anotar, Mateus 26, conta quando Jesus Cristo ele saiu com seus discípulos, e ele estava ali no Getsemane, saiu com os discípulos e deixou os discípulos dele em determinado lugar e disse: eu vou ali para orar, fiquem onde vocês estão. Jesus se ausentou da presença deles, saiu de onde eles estavam, e depois de um tempo ele retornou. Ele retornou e encontrou os seus discípulos dormindo, exatamente dormindo. E Jesus vai e pergunta: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vocês não foram capazes de vigiar nem por uma hora? Vejam a importância que é vigiar. Jesus cobrou dos discípulos, dos próprios discípulos, que eles precisavam vigiar. E nós precisamos vigiar. Orar e vigiar. Plantar e cuidar do que foi plantado. Amém? Continuando, os versículos 26 e 27, que são os próximos, quero que você leia comigo também. Diz assim o 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? A primeira coisa que aconteceu e que vocês podem perceber em relação a isso e que foi plantado, além do joio e além do trigo, na verdade, foi plantada a dúvida. Nesse momento foi instaurada a dúvida. E eu quero afirmar para você, eu tenho certeza disso, que mesmo eu e você plantando coisas boas, as ervas daninhas nascerão ao nosso redor, muito perto de cada um de nós. Isso é fato. E uma outra coisa que eu quero compartilhar com você também, e afirmar isso, é que o inimigo, ele faz isso para nos prejudicar, para colocar a dúvida em nossos corações e nos expor diante de outras pessoas. Basta algo de ruim acontecer e alguém vem te perguntar, e às vezes vem até te confrontar com a pergunta sobre o seu Deus. E esse Deus? O Deus que você e eu servimos? Ele vem te perguntar e falar: que Deus é esse que permitiu que isso acontecesse, que essa coisa ruim acontecesse na sua vida, ou acontecesse com um parente, ou acontecesse com um amigo? O seu Deus permite isso? O seu Deus deixa isso acontecer? Isso pode ser plantado como uma dúvida. E a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque é o inimigo que plantou essa erva daninha.
com a intenção de te deixar uma dúvida sobre o seu próprio plantio, sobre o que você plantou. E aí você pensa, será que fui eu mesmo que plantei isso? Na maioria das vezes nós não somos os causadores desse mal. Não somos nós. E nem seremos nós os que plantaram essa erva daninha. E não precisa ter sido você ou ter sido eu que nós plantamos ou deixamos de plantar. Basta. O inimigo, para ele basta que você fique em dúvida. Ele só quer que você tenha dúvida a respeito de algumas coisas relacionadas a Deus. E quando o inimigo vem te confrontar em relação a isso, e usa uma pessoa para que te confronte, basta o tipo de resposta que você dá a essa pessoa. É o suficiente você acusar essa pessoa por algo que ela não fez. Porque na verdade foi o inimigo que plantou. E você vai lá e acaba acusando, e fala do seu irmão, fala do seu amigo, fala do seu parente, do seu vizinho, atribuindo a culpa a ele. Enquanto o verdadeiro inimigo, que foi quem plantou essa erva daninha, enquanto você dormia, fica batendo palmas. Isso mesmo, né? Ficam se degladiando, brigando, destruindo uns aos outros. Continue sendo mal com essa pessoa, continue sendo ruim, destruam-se mutuamente. Enquanto na verdade Deus disse para mim e para você, amem uns aos outros, como eu os amei. Enquanto Jesus disse, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você e eu, nós só conseguimos fazer isso quando nós sabemos quem é o verdadeiro inimigo. E nós deixamos de atacar quem não tem nada a ver com a história, quem não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas nós precisamos ter a clareza, ter o discernimento de quem é o verdadeiro inimigo. Então eu preciso falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, agora nesse momento, pare de enviar indireta nas redes sociais e principalmente pare de se esconder atrás de justificativas quando você fala com alguém e ofende, alegando que você é sincero ou você é sincera. Muitas vezes isso que você tem feito é grosseria e falta de educação. Não tem nada a ver com sinceridade. Não tem nada a ver com você ser verdadeiro. Às vezes, muitas das vezes, não basta de grosseria e falta de educação da sua parte ou às vezes da minha parte. A gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa e não culpar quem não tem culpa. O verdadeiro inimigo muitas vezes é outro. Aliás, na maioria das vezes é outro. Amém? Então, continuando, para a gente não se dispersar em relação ao que eu estou dizendo para você, versículo 28. Versículo 28, me acompanha e diz assim: um inimigo fez isso. Respondeu ele. Quer dizer, o Senhor, o dono das terras, diz: o inimigo fez isso. Ele respondeu. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Percebam a clareza, a convicção e a certeza desse homem em afirmar, mesmo diante da dúvida que aqueles homens, os servos dele puseram, esse homem afirmou com toda certeza, toda convicção: foi um inimigo que fez isso, não fui eu. Eu tenho tranquilidade, eu tenho serenidade. E nós precisamos ter essa tranquilidade, essa serenidade, essa calma quando nós tomamos decisão, principalmente quando é relacionado ao inimigo, quando é relacionado a algo que nós não fizemos e algo que foi plantado pelo inimigo. O cristão, principalmente o cristão, precisa ter essa serenidade, essa tranquilidade para responder aos ataques do inimigo. Amém? Versículo 29 diz assim: ele respondeu, quando eles perguntaram se queriam que eles tirassem o joio, ele respondeu o seguinte: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. E essa é uma das principais partes, um dos principais momentos dessa parábola. Porque o joio, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ele está no mesmo lugar do trigo. E ele está lá somente para disputar espaço. Ele fica disputando o espaço, fica querendo se beneficiar das mesmas coisas que o trigo. No mesmo lugar que o trigo, um ao lado do outro.
E é na terra onde os dois estão, na mesma terra, é oferecido o mesmo alimento para eles, para o joio e para o trigo. É oferecido a mesma quantidade de água, a mesma qualidade da água, o mesmo adubo, o mesmo número de nutrientes. São as mesmas coisas que são necessárias, elas são oferecidas para os dois crescerem. E isso mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as pessoas igualmente. E por isso ele oferece chances e oportunidades iguais. Para mim, para você e para qualquer uma das pessoas. Agora, esse crescer juntos, isso permanece por um tempo. Que pode ser um tempo curto ou pode ser um tempo longo demais. Mas é um tempo suficiente para saber distinguir e separar o que é um e o que é o outro. Quando nós falamos de joio e trigo, visualmente, né, olhando um para o outro, se você colocar na frente, você vai perceber que os dois se parecem muito, ao ponto de a gente não saber, né, discernir, diferenciar um do outro. Principalmente quando eles estão pequenos, quando eles estão baixinhos ainda na plantação. E como eu falei para vocês no início dessa palavra, o vídeo que eu recebi mostra muito bem isso. Eu vou tentar reproduzir para vocês ele aqui e eu vou sair da tela e reproduzir para vocês, para que vocês tenham essa compreensão do que eu estou falando essa noite. Amém? Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. Eu confesso que eu não tinha essa total compreensão dessa realidade do que é o joio e o trigo. E porque a maior e principal mudança, na verdade, como vocês puderam ver, está do lado de dentro e não do lado de fora. Porque do lado de fora ele pode nos enganar, ele pode parecer. Apesar deles terem crescido juntos, como vocês viram, é no momento de prova, é no momento de serem provados que se nota a principal diferença. Basta você apertar, basta você espremer cada um deles para saber o que eles têm por dentro. O joio, como vocês viram, não tem nada. É só aparência. Mais nada dentro dele. Enquanto o trigo, ele entrega o seu fruto, né, a semente. E o fruto do trigo, a semente do trigo, é que dali vai gerar o alimento. Dali vai saciar a fome. É dali que ele também vai virar semente para multiplicar os grãos e saciar a fome de mais pessoas ainda. Do trigo, você sabe muito bem, vai sair a farinha, que produz o pão e muitas outras coisas. Do trigo sai o alimento que ajuda a manter a vida. Isso é o que sai do trigo verdadeiramente. E eu quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio, já querendo caminhar para o encerramento, lembrando dessas diferenças e pedindo para você refletir se você tem sido, ou pelo menos se parecido, mais com o joio ou se parecido mais com o trigo. Se o que tem dentro de você são sementes que se transformam em um alimento, ou se quando te espremerem, ao ser espremido, só vão encontrar um vazio dentro de você. Depois dessa reflexão, quero que você volte comigo no versículo 24
Eu quero ler para você sem que você nem precise abrir. Versículo 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O que Jesus está falando, e ele começou esse versículo dizendo o reino dos céus. Jesus, através dessa parábola, nos fala sobre o reino dos céus, é isso que ele quer dizer. E na perspectiva do reino dos céus, eu quero que você me acompanhe nessa leitura como sendo o próprio Deus falando para mim e para você, para que nós possamos ler juntos nessa perspectiva, versículo 30. Versículo 30 que seria como Deus falando ao seu coração, Deus falando ao meu coração, e ele dizendo o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da minha colheita, direi aos meus servos, Deus dizendo para os próprios anjos: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. É quando Deus, o próprio Deus, vai separar o que é joio do trigo. E ele vai dar ordem para os seus anjos, os anjos que o servem, para fazer essa separação. E o que for joio vai ser queimado, e o que for trigo vai para a presença de Deus, vai para o celeiro de Deus, vai estar ao lado do Senhor. Eu quero dizer para você que o joio e o trigo, eles continuarão juntos até o dia da colheita. Só que esse dia vai chegar. O dia da colheita chega. O dia em que os anjos do Senhor juntarão primeiro o joio e vão amarrar em feixes. E eles serão queimados. Depois, e só depois, eles vão juntar o trigo e eles levarão ao celeiro do Senhor. Muitos levam a vida não acreditando nesse dia, ou acreditando que ele não vai chegar. E esse dia está próximo. O joio, ele nasce joio, ele cresce joio, e ele é amarrado num feixe como joio para ser queimado. Mas Deus, com toda a graça, com toda a misericórdia, te diz: você pode ter nascido joio, você pode ter crescido como joio, mas você tem a oportunidade, através da morte e a ressurreição do meu único filho Jesus, a se tornar trigo. Você e eu, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Jesus tem te chamado todos os dias, Jesus vai até você e te chama: vinde a mim. Ele fala: vinde a mim. Vinde a mim os pequeninos. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim os que estão com sede. Vinde a mim, joio, porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, e porque eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Jesus disse isso muito claramente. Então eu quero, encerrando já essa palavra, dizer para você que muitas vezes passa desacreditado naquilo que tem acontecido, você que não acredita realmente que esse dia vai chegar, ou não acredita que aquela pessoa que bateu na porta da sua casa, ou que ligou para você e disse: meu irmão, eu quero falar da palavra de Deus para você, eu quero falar do amor de Deus, eu quero falar e eu quero transmitir tudo aquilo que Deus tem para você, para que você possa ser salvo, como eu estou lutando pela minha salvação. Porque um dia eu fui joio, eu tenho certeza que a maioria de nós foi joio um dia, mas tomou a decisão de não permanecer joio e quis se tornar trigo. Essa pessoa que chegou até a tua presença e provavelmente você não quis. Você que falou para essa pessoa, ou às vezes nem falou para essa pessoa, simplesmente ignorou, como eu fiz várias vezes antes de me entregar para Jesus. Eu ignorava as pessoas que vinham falar, até que o momento certo chegou
E eu aceitei Jesus e eu me transformei de joio para trigo, porque Ele, através da entrega, permitiu que eu e você pudéssemos ter a salvação. Você guarde isso no seu coração essa noite. E você que já serve a Deus e ficou em dúvida se você tem feito ou tem sido trigo ou joio, procure mais a presença de Deus, busque mais pela presença do Pai, para que você tenha a convicção e para que o inimigo não plante a dúvida no seu coração. E quando alguém te perguntar se você é joio ou trigo, tenha a convicção de falar: eu tenho sido trigo, porque eu tenho oferecido alimento para outras pessoas, eu tenho oferecido vida para outras pessoas, eu tenho feito o máximo para que outras pessoas conheçam a Deus como eu conheço. Se essa pessoa vai servir a Deus, o Espírito Santo vai incomodar, o Espírito Santo vai convencer, não é você que vai fazer isso. Mas faça a sua parte como trigo, ofereça alimento, seja o alimento, tenha testemunho, seja testemunho para que essa pessoa possa olhar para você aqui na terra e falar: eu gostaria de ser como essa pessoa também. Seja testemunho, dê testemunho para outras pessoas. A referência, o alvo, o foco é Cristo. Mas Ele quer fazer de você trigo para que você possa alcançar outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas. Não seja joio, para quando você for exprimido, não sair nada de dentro de você e ter um vazio lá dentro. E você que se acha ou julga um joio a partir disso que você ouviu essa noite, procure a Deus enquanto há tempo. Procure a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Entregue sua vida a Ele. Confesse e aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Se você conhece, você se lembra daquela pessoa que buscou a você e que falou de Deus, vá atrás dela nesse momento. Ou você que já falou de Deus para uma outra pessoa e por várias vezes foi ignorado, ou por várias vezes essa pessoa falou que não queria ouvir falar de Deus, insista mais uma vez. Ofereça mais alimento para aquela pessoa. Pode ser que ela mude de vida. Pode ser que ela precise nesse momento. Eu quero encorajar você a fazer isso. Eu quero orar encerrando esse momento para que nós tenhamos essa compreensão e para que nós saibamos a importância que é diferenciar o joio do trigo, porque o momento de Deus separar a colheita está chegando. Em nome de Jesus, ore comigo para que nós encerrarmos esse momento. Meu Deus e Pai, eu quero agradecer, Senhor Jesus, por esse momento, por essas palavras, pelo Senhor ter tocado, meu Pai, em nossos corações com isso que o Senhor quer trazer essa noite, meu Pai. Vá de encontro a essas casas, vá de encontro a essas pessoas, meu Pai, para que nós possamos ser usados, e nós nos colocamos, Papai, em Tuas mãos para ser usados, para que nós possamos resgatar essas pessoas que têm sido joio, ou mesmo essas pessoas que chegaram a tentar ser trigo, mas se desviaram do caminho. Coloca-nos, Papai, essas pessoas para que nós possamos resgatá-las, que nós possamos trazê-las de volta, ou para que nós possamos alcançar aquela pessoa que ainda não conhece a Tua palavra, não conhece o Teu amor, não provou, meu Pai, do que é a Tua bondade, o Teu carinho, o Teu abraço. Que nós sejamos usados para isso, meu Pai. E que nós possamos também entender dentro das nossas casas, dos nossos lares, se nós temos tido atitudes como verdadeiros trigos ou atitudes vazias como joio. Que o Senhor plante, meu Pai, em nossas casas o trigo para que nós possamos nos alimentar e oferecer desse alimento para outras pessoas. Que nós sejamos usados nesse momento onde tem chegado o momento da colheita, que nós possamos ser usados para trazer mais e mais pessoas para estarem no Seu celeiro, meu Pai, e não para fazerem parte daquele feixe que serão queimados. Usa-nos, Papai, para transformar a vida das pessoas, ao menos para falar da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Que cada um dos meus irmãos e das pessoas que estão ouvindo agora possam ter isso dentro dos seus corações, essa vontade, esse anseio de salvarem mais e mais pessoas, para que nós possamos estar juntos um dia no Teu celeiro, meu Pai,
ao teu lado e gozar dos benefícios, das promessas e das bênçãos que o Senhor tem derramado nessa terra e mais ainda daquilo que tem nos aguardado aí no céu, meu Pai. Nós damos graças a Ti por cuidar de cada um de nós. Nós damos graças a Ti pela semana que nós recebemos, pelos dias que nós passamos, mesmo que tenham sido dias de tribulação, mas o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, meu Pai, por ser esse amor, meu Pai, de grande abundância, esse amor que tem derramado em nossas vidas para que nós possamos compartilhar desse amor com outras pessoas. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de muita reflexão e de muita atitude. Não fique somente na reflexão. Parta para a ação, parta para a atitude e vamos buscar e transformar o joio no trigo, em nome de Jesus. Amém? Semana abençoada para todos vocês. Até quarta-feira.